Olá, olá! Boa noite a todas e todos! Estamos começando aqui mais uma live. E a live de hoje é especialíssima, é com o meu amigo, o psicólogo Glênio Maciel. Eu já vou chamá-lo aqui para participar conosco. Você que está nos acompanhando, por favor, dê o seu boa noite, deixa aqui o seu recado. Se quiser, já deixa a sua provocação, o seu comentário. Queremos também interagir com você. Olá, Glênio. E aí, Alan, como é que tá? Tá me ouvindo bem? A internet aqui acho que começou a dar uma melhorada. Como é que você tá? Bom, cara, tudo bem. Tudo bem, estou empolgado para a nossa conversa. Vai ser boa, vai ser boa. Tem algumas coisas acho que tenho pensado durante esses dias que acho que podem ajudar a gente levantar questões mesmo, né? Acho que vai ser legal. Me ajeitando aqui na cadeira. Vamos esperar o pessoal chegar, né? Para a gente poder interagir com as pessoas. E aí, só um aviso, tem esse box dos comentários, mas ao lado também tem uma caixinha com interrogação. E se você for fazer alguma pergunta, eu acho interessante usar essa caixinha, tá? Para você que está acompanhando a gente, vai na caixinha de perguntas, fica mais fácil para a gente que está fazendo a live, para poder visualizar a pergunta, porque são muitos estímulos, tá entrando um comentário atrás do outro, e administrar isso pelo Instagram, assim, para a tela do smartphone, acaba sendo uma tarefa difícil para a gente. Ontem rolou uma live sobre psicologia e políticas públicas com o Valdemir Júnior, psicólogo com ampla experiência nessa área. Foi muito boa a live, e essa live já está disponível no YouTube, lá no canal da F5PC. A live de hoje também vai ser gravada e vai ser postada lá no canal do YouTube da F5PC, para aqueles que não puderem acompanhar no tempo real. Pois bem, Glênio, eu vou deixar você à vontade para você se apresentar, fazer aí uma introdução. Tá, então vamos lá. Meu nome é Glênio Carneiro Marcel Júnior, sou psicólogo clínico e social. Tenho como graduação a Universidade Veiga de Almeida e depois eu segui os estudos existenciais pela Escola da UF, lá com o Roberto Novatti. Aí após isso eu fiz formação pelo IFEM, né, especialização, adentrei o mestrado em Psicologia Social, a gente até defendeu com 2 dias de diferença, acho que foi uma época muito legal. Então, e hoje eu atuo no consultório, no centro do Rio, mais propriamente na Uruguaiana, ali do lado do metrô, e procuro sempre dialogar um pouco da psicologia social com a fenomenologia, mais propriamente com o pensamento do Heidegger, né? Que, na minha concepção, afina muito com o modo que eu tenho de pensar e tem me ajudado bastante a levantar questões, que acho que a gente não conclui nada, mas levantar bastante questões a respeito da contemporaneidade, né? E principalmente do que a gente está vivendo, que é mais ou menos o assunto dessa live hoje. Show de bola. Para quem não sabe, Glênio e eu temos anos de estrada, né? Juntos durante a graduação, durante o mestrado. Então, é um colega já, um amigo de longa data, né? Com quem eu divido algumas reflexões. E essa ideia da live já é uma ideia antiga, né, Glênio? Desde Cara, 2017 ou 18? Pô, cara, Acho que 2018. acho que foi 2018, né? A gente tinha essa ideia, surgiu no Porto de Buenos Aires, você puxou um ao vivo lá, e a gente trocou umas ideias, falou sobre o Congresso de Psicologia Social. Foi bem marcante, assim, foi uma live interessante. E desde ali estava prometido, né? Acho que agora, como surgiu como única possibilidade, a gente resolveu tocar. Sim, sim. Show. Bom, a gente está procurando pensar esse momento de crise para além, né, do que já é lugar comum, falar do coronavírus, Covid-19, etc. Mas a gente quer pensar essas implicações e quer trazer aqui algumas reflexões existenciais, né, sobre esse momento. Então, ampliar o debate, né, ampliar essa discussão
E você que está nos acompanhando, a sua participação é muito bem-vinda. Deixe a sua pergunta, o seu comentário, nos provoque para que a gente possa juntos debater esse tema. Então, Glênio, eu vi que você gravou um vídeo dias atrás, e até falei isso com você no privado, em que você trouxe reflexões muito importantes, né? E achei muito interessante quando você falou da oportunidade que nós estamos tendo de ser devolvidos a nós mesmos nesse momento de pandemia, de confinamento, de quarentena. A gente parece que o mundo inteiro teve que rever o seu ritmo, a sua forma de lidar, a sua maneira, né, de lidar com a vida, e todo mundo foi obrigado a desacelerar. E aí eu gostaria que você partisse daí, puxando uma reflexão sobre essa possibilidade que temos de fato, promover esse encontro com a gente mesmo. Sim, sim. Essa reflexão, ela vem, mas ela tem raízes filosóficas na fenomenologia, né? E acho que é importante explicar, por exemplo, conceitos como ser no mundo e Dasein, antes da gente chegar até isso, né? Na fenomenologia, não sei se a maioria daqui tem conhecimento sobre, e aí eu vou tentar simplificar muito o vocabulário, me desculpe quem já tem leitura de Heidegger ou leitura de Sartre e companhia, mas acho que é necessário a gente simplificar um pouco o vocabulário para a gente conseguir atingir quem ainda não conhece e provocar, de certa forma, a reflexão necessária, né? O que ele vai trazer quase uma revolução de pensamento ao dizer que o modo de ser do homem, ele vai chamar de ser aí, é justamente algo indissociado no mundo, né? E aí, acho que o grande ganho disso é a gente começar a compreender de que o homem e o mundo eles são indissociados, né? Não dá para a gente separar o homem do mundo, porque desde o momento que alguém já nasceu, né, já nasce em um mundo. E mundo não é tipo um ambiente, né? Não é um lugar. O mundo ele é também um horizonte de significação, né? Por exemplo, quando eu nasço, cadeira já é o que cadeira significa, né? O Heidegger ele dá o exemplo da cadeira, e que é bem bacana assim, porque a princípio a gente tem a função da cadeira, que já é um sentido dado, em segundo a gente tem a nomenclatura da cadeira, e em terceiro a gente já tem uma essência da cadeira que é construída historicamente, né? Se a gente pudesse falar em termos filosóficos, a cadeiridade da cadeira, né? O que torna a cadeira, né? Que é um ser dado, né? E a princípio, é justamente o modo de ser do homem não ser esse ser dado, né, que, por exemplo, a cadeira que é justamente o modo de ser do homem, além de ser essa construção entre homem e mundo, ela é também um devir, né, nesse espaço-tempo. Então, para a gente recapitular, é interessante pensar que o homem, quando nasce, ele já herda esses sentidos históricos, né, temporais, né, por exemplo, se a gente for pensar o mundo contemporâneo, a gente pode tomar como sentido a produtividade, né? A produtividade é um sentido que a gente herda, de certa forma, ao nascer hoje. E aí, é aí que eu queria chegar para poder trazer aquela reflexão, né? Então, eu que sempre estou em mundo, e o mundo é esse horizonte de possibilidade, eu estou sempre abrindo a possibilidade de ser diante desse mundo que me interessa, né? Então, assim, é quase que uma convocação a ser produtivo, né? Um exemplo disso. E o que eu acho que mais chamou a atenção foi que na primeira semana de quarentena era o slogan tipo, não é férias, né? Continue produzindo. E isso ficou muito marcado para mim, que era como se, olha, o modo de pensar e de ser pode vir a mudar a partir disso. E não pode mudar. A gente tem que manter isso. E a partir disso já começou a me suscitar muitas questões de que, não, peraí, a gente tem a possibilidade de se pensar para além dessa lógica perturbadora que a gente tem, né, de produção, desempenho e tudo aquilo que o Bill Churran, né, tem falado durante os ensaios que ele tem trago. E
E aí vem a Covid-19, né? Ela quase que quebra a roda, né? Porque ela joga as pessoas em casa, né? Tira as pessoas daquele ramo da produtividade. E o primeiro reflexo das pessoas é tentar arrumar jeitos de voltar àquela lógica da produtividade, né? É incrível, assim, como a gente deslocou tudo aquilo que fazia mal fora para dentro de casa. Então a gente tem que arranjar um zilhão de exercícios para fazer, tem que ler um caralho de livro, tem que ouvir música que está atrasada, série que está atrasada, filme que está atrasado. A gente tem que se ocupar o tempo inteiro, e o que permanece sempre obscuro, né, nesse primeiro momento, é a relação com si, né? A relação com si, ela não aparece ali, né? A gente a gente transferiu o fazer de casa para dentro, o fazer de fora para dentro de casa, se ocupou a ponto de não querer pensar, né? E com o passar do tempo, eu acho que o corona ele devolve para a gente, né? Porque a gente começa a perceber que essa ocupação ela não se fundamenta, né? Ela não vai ocupar tudo. E o mais bacana de tudo é que a gente pode retornar ao Heidegger e ver que é justo porque quando que os sentidos do mundo, essas determinações mundanas, elas se suspendem para que a gente consiga olhar? É na angústia, né? Então, a princípio, a gente tem uma ocupação dessa coisa para que a angústia não se dê, e aí a angústia vem, e a gente começa a ter sentimentos de como é que vai ser, e a gente tem até um deslocamento para ansiedade, a gente tem uma pergunta de o que eu fiz até agora na minha vida, né? A gente tem pergunta de tipo, beleza, corri a minha vida inteira, agora parou. E essa corrida não faz sentido. E claro que eu dei essa chuva de conceituação e uma introdução bem, bem larga para a gente começar esse papo, que é algo que há 3 semanas eu tenho martelado e tenho pensado muito junto com a Ana. Então, a gente às vezes liga um piloto automático, né? E óbvio que eu estou generalizando, e é como se a gente lidasse com a vida como se fosse um jogo de videogame, que a gente quer zerar o jogo, sabe? Eu quero zerar todas as minhas listas de filmes, de séries, de livros. Eu começo a me impor obrigações, né, mesmo estando diante de uma quarentena. Então, eu me obrigo a fazer exercício, eu me obrigo a manter a dieta, eu me obrigo a meditar, eu me obrigo a produzir, né, porque a gente está nessa lógica da hiperprodutividade, né? Porque a gente está inserido numa sociedade do consumo e eu preciso produzir para poder consumir, para assim ter, de alguma forma, o reconhecimento do meu valor, né? Porque fora dessa lógica produtivista, a gente se vê diante da possibilidade de ser visto como um fracassado, como alguém que não quer nada, um preguiçoso, que eu acho que é um pouco isso, né? Quando a gente para, logo nos assombra aqueles pensamentos do tipo, você não está produzindo. Então vem essa questão da improdutividade. E aí vem a culpa, né? Por que eu não estou produzindo? Eu deveria estar produzindo. Essa ideia de fracasso, de inferioridade. E aí uma série de relações, né, que estão envolvidas nisso, como, por exemplo, a questão da empregabilidade. Se eu tenho um emprego e esse emprego está ameaçado e me é exigido uma série de tarefas, eu tento corresponder, né, a essa exigência, essa demanda, para mostrar que eu estou interessado, que eu realmente valho a pena como funcionário, que eu não vou perder o meu emprego, e nem que, para isso, eu preciso sacrificar a minha saúde, sacrificar a minha saúde mental, a minha saúde física, se é que existe dissociação entre uma e outra, inclusive causando sérios prejuízos às relações familiares, né? Porque nesse momento nós fomos forçados a um encontro, aqueles que moram com a família foram forçados a um encontro, a uma convivência full time, né? Uma espécie de Big Brother particular, para a qual a gente não imaginava nem estava preparado. Isso me remete muito àquele texto do Sartre, do Entre Quatro Paredes, né? Em que 3 personagens estão ali convivendo num lugar que eles descobrem que é o inferno, é uma construção, né, do inferno,
cristão, uma metáfora do inferno cristão, e eles não têm pálpebras. Diante disso, eles estão incansavelmente diante do olhar do outro, né? Aquela coisa de eu só consigo ser visto no olhar do outro, mas ao mesmo tempo tudo que eu faço, eu estou sendo olhado, eu estou sendo observado, e essa convivência ela é extremamente difícil, sobretudo para esses tempos de relações superficiais, né? De relações baseadas na impaciência, no imediatismo, né? E aí, diante dessas reflexões que você trouxe, eu tenho acompanhado o que você tem postado, eu lembrei muito da conversa que a gente já teve sobre o conceito de tédio, né? Especialmente numa das definições que Heidegger traz, né? Seria um tédio mais profundo. E aí eu gostaria de levantar a bola para você falar um pouco sobre essa ideia do tédio e qual é a relação com esse contexto que estamos inseridos. Tá. A princípio, eu vou trazer, por mais que eu tenha a leitura de Heidegger, né, acho que para tornar um pouco mais palatável, precisa de uma ilustração, não dá para ser literal, né? No caso do Heidegger, que o Heidegger tem uma escrita bem densa e acho que a gente precisa mastigar um pouco mais. Eu vou trazer um pouco da concepção do que eu penso de tédio, misturado com as referências que eu tenho, que eu acho que ele também tem um pouco de contribuição de mim, né? O tédio, ele é a tonalidade afetiva da contemporaneidade, né? Ele é nossa tonalidade afetiva. E por que ele é nossa tonalidade afetiva? Porque diante dessa produção toda, incessante, que a gente tem, se vocês ouvirem barulho de porta aí, meu cachorro está tentando abrir a porta, mas eu tranquei. Porque diante dessa alta produtividade que a gente tem, né, a gente herda esse sentido da produtividade, né? Então, e aí me vem à mente algo que você acabou de falar, né? Assim, eu me cobro de ter que fazer alguma coisa, de ser útil, né? Já que a essência da contemporaneidade é essa relação de utilidade com si mesmo. Eu tenho que estar sendo útil para mim, né? Tem que estar sendo útil para mim, eu tenho que estar sendo útil o tempo inteiro, eu tenho que estar sendo útil para a sociedade, eu tenho que produzir, eu tenho que almejar, eu tenho que alcançar o sucesso, né? O tempo inteiro há acho que quase que num descanso, né? Eu vivo uma corrida, uma maratona, né? Que não tem linha de chegada, porque quando eu chego na linha de chegada, eu traço outra linha de chegada, eu continuo correndo e eu continuo cansado e eu continuo me cobrando e eu não tenho tempo para nada. E aí vem alguns momentos onde essa produtividade ela some, né? Porque ela não é nossa. Ela é do nosso mundo, onde a gente aprende, né? E aí é um conceito muito, muito, na minha opinião, precioso do Heidegger, que é a cotidianidade mediana, que é quando a gente lida de modo cotidiano, a gente esquece o caráter próprio de ser, né? A gente é como se é, né? A gente é desse todo mundo que não é ninguém. A gente age como todo mundo que no final das contas não é ninguém. É só o mundo mostrando para a gente o que a gente deve ser, né? Então não há um ato reflexivo diante disso. E durante esse período de silêncio, né, diante de si, eu começo a me sentir entediado. É como se eu o tempo inteiro eu tivesse que me sentir útil e durante aquele momento eu não fosse útil para mim. Então eu sinto tédio, sinto aquela sensação enfadonha, assim, cara, que saco, assim, não tem nada para fazer, porque eu tenho que estar fazendo alguma coisa, né? E aí tem um texto do Heidegger que é muito, muito legal, chama O Caminho do Campo, né? Eu posso até pegar ele ali daqui a pouco, tá aqui no meu instante, mas ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer que ele está fazendo um apelo ao caminho do campo, e o caminho do campo é esse caminho mais simples, né? Da simplicidade. E nisso ele diz que a gente está tão poluído com o rigor das máquinas e da produtividade que quando a gente está em contato com o simples ele entedia, né? A força silenciosa do simples ela esvaneceu-se, né? É como se a gente tivesse no silêncio a gente se ouvisse e a gente tivesse surdo para nós mesmos, sabe? E eu acho que o tédio ele evidencia essa surdez diante de nós, assim, olha, você não está fazendo nada para você e isso é chato pra caramba, então você está nessa rotina incessante
e agora não está fazendo nada. E aí, o que você está fazendo na sua vida, né? Qual o sentido da sua vida? Sua vida é só produtividade? É só isso, né? Olha só como é que é um saco quando você não está fazendo isso, porque o sentido da sua vida virou produzir. É meio forte, né? A gente olhar dessa maneira. Mas acho que eu não consigo olhar de verdade de outra forma, né? E na clínica eu tenho visto isso direto, né? E direto mesmo, sei lá. 1 em cada 5 clientes tem queixa de produtividade, tem queixas de cobrança. E acho que é um assunto muito caro e que na quarentena ia aparecer de qualquer jeito, porque a quarentena ela não é fora do nosso tempo, né? Ela só vai evidenciar as coisas que já são nossas. Como que o silêncio ele é ensurdecedor, né? Ele é extremamente incômodo. Tem pessoas que não conseguem lidar com o silêncio, né? Que o silêncio ele causa uma certa aversão, já que a gente precisa o tempo inteiro de muito barulho, de muito estímulo. Nós estamos habituados a um excesso de estímulo, né? E hoje, né, sobretudo as crianças, estão sendo inseridas nesse contexto de muito estímulo. Então, algo para prender a nossa atenção precisa de vários estímulos, de cores, de muita coisa, porque senão não prende a atenção, né? E aí, quando a gente fala de um caminho de simplicidade, é um caminho que normalmente a gente não está habituado, né? E, na verdade, um ditado popular tem uma sabedoria. É difícil ser simples, né? É difícil optar pela simplicidade. A gente procura aquilo que é mais complicado, aquilo que é mais complexo. E aí eu fico me perguntando sobre essa hiperaceleração, né, que faz com que a gente esteja conectado com tanta coisa e, ao mesmo tempo, desconectados de si, né, porque a gente não se percebe, a gente não percebe os sinais que o nosso corpo apresenta, não percebe os nossos limites, não percebe o cansaço, a gente se exige, se obriga e se impõe, né, indo a extremos, e evidentemente que isso vai ressoar aí em fenômenos psicopatológicos, em sintomas, né, como estresse, transtornos de ansiedade, né, aquilo que a gente chama de síndrome de Burnout, esgotamento físico e mental. E aí eu fico me perguntando, talvez tudo o que você disse tenha a possibilidade de responder a pergunta que eu acho que foi levantada agora, né? Por que é tão difícil desacelerar? Por que é tão difícil parar? Eu acho que a mensagem que o universo inteiro passa para a gente é essa. Vocês precisam parar, vocês precisam desacelerar. Esse modo de existência, ele é fadado ao fracasso enquanto espécie, enquanto sociedade, enquanto civilização. Isso do micro ao macro, pensando na relação com o meio ambiente, de exploração, né, como se os recursos todos fossem inesgotáveis, e a gente começa a buscar outros planetas, porque quando esse aqui não tiver mais recursos para nos oferecer e manter a nossa existência, a gente vai para outro planeta que seja habitável, né? Claro que aí tem um recorte também econômico, né? Não é todo mundo que vai poder morar em outro planeta, se essa possibilidade existir, e se a Terra deixar de existir, né? Mas a gente tem essa ideia, né, um pouco predatória de recursos inesgotáveis, e que faz com que a gente lide com a vida também como se a vida não fosse finita, não oferecesse limitações, né? E a gente vai perdendo essa consciência da finitude, como se a gente fosse seres eternos, né? E que a finitude não fosse a principal marca da existência, né? E todos nós partilhamos dessa experiência da finitude. Um livro que eu tenho recomendado muito para os meus pacientes é esse aqui, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, Como Manter a Calma em um Mundo Frenético. O autor ele é um professor universitário americano, mas ao mesmo tempo ele é oriental, e, se não me engano, ele é monge budista, da tradição zen budista. E é um livro assim, muito interessante, porque tem pouco texto, mas muitas frases assim, de sabedoria para você ler aos poucos, em pequenas doses e refletir. Eu até ganhei esse aqui de um paciente, quem está lendo agora é minha esposa, e eu tenho recomendado.
Porque, de fato, a gente deixa de perceber muita coisa quando a gente está nesse ritmo acelerado. Eu sempre dou o exemplo de um dia que eu estava passando na rua do consultório e precisava comprar algumas coisas de papelaria. Então, eu entrei numa papelaria e aí comprei as coisas e falei com o senhor que estava me atendendo. Falei, puxa, que legal, essa papelaria é nova aqui, não é? Aí ele pegou e disse, não, a gente está aqui há 30 anos. Eu passo naquela rua, em frente à papelaria, todos os dias. Mas eu nunca notei que havia uma papelaria ali, porque eu passava sempre com pressa, pensando em um monte de coisas para fazer, em dar conta do horário, de almoçar e voltar. Então, de fato, quando a gente consegue desacelerar, um monte de coisas que estavam ali o tempo todo e que a gente não via, elas passam a saltar aos olhos. Aí a gente se surpreende, né? Até mesmo nessa coisa da relação. Puxa, eu faço isso? E a gente para pensar como que a gente faz mal para a gente mesmo, né? A gente se alimenta super mal, a gente come com pressa, como que numa competição de quem vai comer mais e mais rápido, né? Esquece de mastigar o alimento, de perceber o alimento que está ingerindo, de ter esse momento, né, da refeição, que a gente está, ao mesmo tempo que almoçando, olhando o celular, assistindo TV, ouvindo música, e a refeição é como que se a gente estivesse injetando na veia os nutrientes para a gente conseguir energia para continuar produzindo. E não houvesse nenhuma experiência para além disso, que é, sim, uma experiência prazerosa, mas também uma experiência social, relacional, né? A comida, ela une as pessoas. A gente tem perdido essa possibilidade de se encontrar e de trocar durante as refeições, seja entre amigos, colegas de trabalho ou entre os membros da própria família, né? E a gente vai fazendo mal para o corpo e para a gente o dia inteiro. A gente senta de um jeito completamente inadequado e não percebe, só vai perceber quando a coluna começar a gritar. A gente se trata super mal, né, com pensamentos e palavras horríveis sobre a gente mesmo, né, do tipo, eu sou burro, eu sou idiota, isso acontece comigo mesmo, né, e a gente se pune, a gente se cobre, a gente se exige. Eu costumo dizer que a pior culpa não é a culpa que os outros colocam na gente, mas é a culpa que a gente se impõe, né? E nós somos meio que culpados por natureza. Esse elemento da culpa é um elemento muito forte na nossa cultura ocidental, né? É uma cultura baseada em valores judaico-cristãos, né? Que faz com que a gente se puna e se culpe o tempo inteiro, né? E essa culpa, ela nos aprisiona, ela nos fecha, né? Ela, de fato, causa muita dor, muito sofrimento, nos limita. Daí eu gosto muito do termo libertação, né? Eu sei que é um termo que está em disputa, mas é um termo muito apropriado ao esforço que as pessoas fazem, sobretudo quando nos procuram na clínica, né? Que às vezes é de se libertar desses modos de existência que enclausuram, que sufocam, que não possibilitam a ventilação, que não possibilitam a abertura, a amplitude do olhar, né? E assim perceber a liberdade, se dar conta da liberdade e assumir as rédeas da própria existência. E é curioso como é que eu li essa semana, eu estava relendo Angústia, Culpa e Libertação, do Medard Boyce, e tem uma frase, cara, que quando ele vai falar do papel da psicoterapia, ele fala que é justamente tentar fazer com que, porque cada vez mais a gente vai ter que lidar com essa falsa liberdade, né? Quase que uma liberdade só para contrariar. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Na verdade, tipo, é essa falsa liberdade, porque é uma liberdade, mas ela, ao mesmo tempo, ela coíbe, né? Ela te restringe. E eu vou explicar por quê. Antigamente, a gente era livre, né? Como a gente sempre foi, a gente é livre, né? Mas a gente sempre tinha uma sensação de que algo ia disciplinar a gente, né? E a gente tinha essa espera da disciplina, era algo que proibia, né? Era algo que sempre estava a restringir a gente. E hoje em dia, não. Hoje em dia, com todas essas ideias mais liberais, você pode ser o tempo todo. Né? E tem uma passagem do Byung-Chul Han que diz que é justamente
E só de pensar nisso, a gente já pensa que é até um cansaço absurdo, né? A gente faz duas funções, né? Dupla função começou nos ônibus e a gente faz, né? Do mesmo jeito. Por mais que essa piada seja um tanto quanto infame e insana também, mas é isso que acontece com a gente. Hoje, eu sou o meu patrão e o meu empregado. Né? Eu sou o meu patrão porque eu me cobro como se eu tivesse que dar conta disso tudo, mas eu também sou o meu empregado porque eu tenho que executar aquilo que eu planejei para a minha empresa, que sou eu, né? Se a gente puder olhar assim. E retornando ao Medar Boys, o Medar Boys ele vai trazer de que o papel do terapeuta é justamente perceber de que cada vez mais o homem vai se ver diante dessa liberdade, que é uma liberdade meio esdrúxula, né? Assim, é uma liberdade esquisita. E que o papel do terapeuta é libertar isso, né? É mostrar para ele que liberdade é outra coisa. Liberdade é ele olhar as possibilidades dele de ser para além das possibilidades que o mundo determina, né? E acho que a gente tem um desafio disso diante da clínica, que é mostrar para ele de que ele está fazendo isso com ele mesmo. E se ele quiser fazer isso, né, ótimo. Mas que ele tem que ver. Né? E depois que viu, é difícil desver. Né? Depois que você vê assim, cara, você só tem uma vida, né? Já está difícil viver uma vida. E você, olha o que você está fazendo com a tua vida, né? Tem gente que não consegue sair dessa lógica aí. Eu acho que aí é um desafio para a gente de não reforçar esse modo de operar de hoje, mas reforçar que podem existir outras possibilidades de ser desveladas com o cliente, né? Em terapia. É mais ou menos por aí, assim, que eu acho que a gente começa a caminhar para o papel do terapeuta diante de tudo isso, né? E acho que é o que eu mais tenho visto agora com a terapia online, que é onde eu só estou atuando na terapia online, diante das circunstâncias, que é tentar mostrar que, de alguma forma, esse sofrimento vem porque a gente não pode mais ser tão produtivo quanto a gente gostaria de ir, porque a gente está em casa. Mas, e começar a desvelar com o cara de que, cara, você não é só produtividade, né? Você está tendo um tempo para se pensar. Vamos pegar esse tempo que é doloroso, e acho que a primeira semana foi aquele sufocamento, né? Mas agora já está descendo um pouco a poeira, a gente está conseguindo ver coisa. E vamos explorar isso, vamos pensar assim, cara, o que a gente está fazendo da gente mesmo? E aquela máxima do Sartre, que é um clichêzão, né? Você gosta do existencialismo. Então, beleza, qual frase que você conhece do... não importa o que fizeram de mim, o que importa o que eu fazer do que fizeram de mim. Mas acho que a pergunta que cabe, assim, o que a gente está fazendo da gente mesmo, né? Já que o mundo fez da gente máquinas produtivas. Como diz a Aninha aqui, a gente está só se autoexplorando, né? Essa coisa da produção, ela é tão forte, né, que ela acaba forjando a identidade. Quando a gente observa alguém sendo entrevistado na TV, o que aparece é o nome da pessoa e a profissão, né? Glênio, psicólogo, João, engenheiro, Carlos, desempregado. Olha a peste, desempregado, né? Desempregado, ou Maria, estudante. Como se a profissão me definisse, né? Eu digo que, na verdade, a gente está muito mais do que né? Essa coisa do eu sou é muito complicada de falar, eu sou isso, né? Eu estou psicólogo, eu estou professor, eu estou, né, brasileiro, eu estou morador do Rio de Janeiro. A gente muito mais está do que né? Porque as coisas podem mudar. Isso é curioso, né? Deixa eu só fazer uma pontuação. Isso é curioso, porque só quem pode estar é o brasileiro, né? Porque o cara que fala a língua inglesa, ele não pode. Bi é ser estar ao mesmo tempo. Exatamente. O que é muito legal, né? Porque se você for pegar o ser de tempo, que é um trocadilho, né? E aí você vai ver o bem, né? Being, que é ser, né? Ou sendo. Ele de ser e estar é a mesma coisa, porque o ser, ele é estar, né? Ele já é estar. A gente tem essa separação, o que é quase que uma identificação do ser, né? Porque o ser, ele é esse dever. Só quis abrir um parêntese, porque como a gente tem duas palavras para dizer a mesma coisa, a gente acabou optando por uma coisa que não é muito fácil de lidar, porque a gente acaba
transformando em essência, essencializando o que não é essencial, né? É exatamente isso que eu quis dizer. A gente transforma em essência, em definição, né? Aquilo que não é. Aquilo que é indeterminado, aquilo que é impermanente, aquilo que é transitório. Porque é um atalho, né? É uma maneira simples de resolver a situação, né? E aí eu fico pensando muito naquilo que o Kierkegaard chama de chamadas de multidão, né? Ele vai fazer esse aceno, né, para que a gente não seja mais um na multidão, né, desse comportamento de massa, dessa massificação, dessa impessoalidade, dessa objetificação de tudo, né, dessa perda da singularidade, né, que se esvai diante de uma série de imperativos sociais, de uma série de imposições, né, faça isso, seja isso, compre isso, tenha isso. E a verdade é que o que eu tenho não me define. A quantidade de bens que eu possuo não me define. A quantidade de capital econômico não me define. A profissão não me define. Tudo isso é uma tentativa, claro, de me definir, mas não, eu escapo a todas essas tentativas. Sim. E eu acho que uma coisa complexa. Cara, acho que a internet tá doida, tá pitando aqui, igual esquisito. Acho que uma coisa que você trouxe que é bem importante, que a gente poderia retomar, e que acho que não pode deixar passado batido, que é a questão, por exemplo, já que a gente tenta, né, se definir pela profissão, a profissão é um rótulo importante, é curioso que num cenário do Brasil, onde tem muita desempregada, inclusive difícil da pessoa começar a se ver como gente também, né? Diante desse cenário produtivo. E também é complicado, cara, eu juro para você que eu não queria entrar em política, mas acho que é quase que inevitável a gente pegar e olhar que, cara, o governo também está trazendo essa galera como indigente, né? Quando foi proposto, por exemplo, o parece que o seu áudio está falhando. Deu uma falhada agora. Se você, de repente, puder ficar mais perto do roteador ou tentar usar o 3G, acho que vale a tentativa. Olha, cara, eu estou do lado do roteador, só que a internet aqui ela é bem problemática. Ela oscila bastante. Vou tentar segurar o microfone aqui, que acho que pode ajudar. Estou ouvindo. Tá, aqui às vezes também dá uma falhada, mas eu sei que é a minha internet. E aí eu queria trazer uma problematização que, por outro lado, eu tenho um cara culpado, humilhado dentro de casa, está desempregado. E acho que tem uma entrevista do Criolo, né, com o Lázaro Ramos, que ele fala assim, o problema não é a gente ter pessoas que fazem 3 refeições por dia, né? O problema é a gente ter um monte de gente que não faz uma e ainda se sente culpado. E passa justamente acho que passa justamente nessa linha de, tipo, a profissão define para o cara que é desempregado, então para o cara que não é produtivo, e ele se sente culpado porque ele não consegue ser, né? E a gente tem um monte de fatores sociais que implicam para isso, fazem com que essas pessoas elas não saiam dessa culpa, né? Dessa relação problema, essa relação de indigência de si próprio, né? De não se enxergar muitas das vezes como deveria se enxergar, e ainda tem um reforço desse por parte do governo, por exemplo. É uma humilhação, né? É uma humilhação. Talvez pior que a fome seja a humilhação, né? De não ter o que comer e ainda ser posto como o único responsável por essa circunstância. Quando, na verdade, há uma naturalização, né, de uma espécie de hierarquização de atividades produtivas, em que algumas o salário insuficiente para a vida é perfeitamente tolerável. É natural, né? É natural o cara trabalhar numa rede de fast food e ganhar R$ 2,50 a hora e no final do mês ele não tirar nenhum salário mínimo e com isso ficar faltando verbo para ele pagar o aluguel, para ele botar comida dentro de casa, ou seja, ele come por 15 dias, os outros 15 por conta de ajuda de terceiros.
Só que o cara trabalha pra caramba, ele trabalha de domingo a domingo, né? Essa é uma situação que a gente não pode naturalizar, né? E aí a gente coloca, mas é um estagiário, é uma empregada doméstica. Empregada doméstica não pode ir para os Estados Unidos, não pode ir para a Disney, isso é um absurdo, onde já se viu, né? Pessoas que trabalham, né, em atividades braçal têm que ganhar pouco mesmo, porque não estudou. E aí a gente vai criando uma espécie de hierarquização, quando, na verdade, essa ideia de que o trabalho ele dignifica o homem é, ao mesmo tempo, uma verdade e um mito, já que as pessoas que mais trabalham nesse país são as que menos recebem, que menos têm tempo para usufruir de lazer, tempo para estar com a família, tempo para descansar, né? O quão humilhante não é você trabalhar um mês inteiro e o salário que você tira não ser o suficiente para pagar o seu aluguel? Né? Se a gente for olhar para a Constituição, diz que o salário mínimo deveria, né, ser o suficiente para vestir, para cobrir questões de alimentação, de moradia, de saúde, de lazer, N variáveis que, de fato, o salário não cobre. O salário mínimo não cobre no Brasil. E aí a gente tem um outro cenário, que é o cenário da informalidade, e ampliando a discussão, que muita gente vai para a informalidade para tentar ganhar um pouco mais que o salário, né? Mas, ao mesmo tempo, perde os direitos. E aí fica completamente vulnerável, desassistido, do ponto de vista da seguridade, né? Porque se adoece, não tem um plano de saúde, não tem direito a receber o que poderia receber, não tem 13º, não tem férias, você vive com a corda no pescoço, literalmente com a corda no pescoço. E num contexto de pandemia, né, como esse, de uma quarentena, um isolamento que é necessário, o mundo inteiro está fazendo isso, é realmente necessário, é a única alternativa que temos para lidar com isso, essas pessoas ficam numa condição, né, ainda mais difícil, ainda mais complicada, e diante de um sentimento de impotência, né? Porque, ao mesmo tempo, esse discurso do empreendedorismo seja você o seu próprio patrão, seja o dono do seu horário, faça o seu horário, seja um empreendedor, é como se fosse um passe de mágica, né? Um estalar de dedos. Quando, na verdade, essa correria do empreendedorismo, sobretudo do empreendedorismo, não é garantia de nada. Porque muita gente começa um negócio e há estatísticas, há dados sobre isso, e no primeiro ou no segundo ano o negócio não dá certo. Porque é muito difícil ser um empreendedor no Brasil. Tem uma série de dificuldades, impostos, falta de investimento, uma série de coisas, né? A gente sabe que o jogo ele é jogado de uma forma que os grandes são altamente favorecidos, né? E os pequenos ficam à mercê, ficam a ver navios. E aí, nesse sentido, a gente se culpa ainda mais, né? Porque se eu não sou próspero o suficiente, segundo os padrões do capital e da produção, é porque eu não sou bom, capaz, não me esforcei, né, o quanto eu deveria me esforçar. Só que, qual é a medida para esse esforço, para esse empenho? É trabalhar 24 horas por dia? Por mais que alguém consiga trabalhar 24 horas por dia, diante desse sistema, é bem provável que essa pessoa não consiga, mas a gente trabalha com o mito da exceção, né? A gente pega aquele um caso de 1 milhão e coloca como, né, uma regra. Ó, todos vocês que fizerem, seguirem essa fórmula, essa receita aqui, vão conseguir igual ele. E é curioso como esse discurso fácil, ele ganha adeptos, né? E é curioso como ele também ignora um caráter da existência de não controle da realidade, né? A gente tende a querer controlar variáveis e tudo que foge da gente. A gente é quase que o tempo inteiro pensa em poder controlar, em poder prever, né, as questões. E é como se fosse vendido uma receita de bolo que depende de você, né? E tudo depende do seu esforço, do modo como você opera diante de si, né? E tudo é você. Isso, inclusive, é uma solidão extremamente problemática. E aí você pega esse discurso fácil, né? Que é vendido por coaches. Eu já vi até psicólogos vendendo um pouco disso.
Mas você pega um discurso fácil, empurra a goela abaixo do cara, e aí o cara ele simplesmente acha que só depende dele. Isso gera eu fico pensando às vezes assim, o quanto que isso também não é ilusório, né? E quanto também não favorece com uma culpa de que caso não dê certo, de que foi tudo porque eu não consegui, né? Acho que controla variáveis, ignora variáveis muito importantes, como, por exemplo, o conhecimento de mercado ou qualquer outra coisa do tipo. Mas trazendo um pouco para o lado existencial, é quase que uma ilusão, né? Porque se o homem é homem imundo, eu estou alienando ele desse mundo, né? Eu estou dizendo que ele Uhum. é ele e que depende dele, né? E que pelo fortalecimento desse sujeito, que é um sujeito tanto quanto ilusório, que eu faço com que ele chegue lá, né? Que acho que é algo que também tem a ver com aquilo que a gente estava falando, da questão da lógica da produtividade, porque ao mesmo tempo que o mundo dita essa produtividade, esse ter que ser produtivo, ele também empurra essa produtividade somente para o sujeito. Ou seja, ele dita o que deve ser e fala assim, ó, o que deve ser isso aqui. Toma, é teu, faça para que você consiga chegar lá. E outra coisa que acho que é importante, que dá para a gente trazer assim, que a gente passa a entender a gente sempre como competidores, né? Uhum. Com outras pessoas e com nós mesmos, né? Então, quando a gente já ultrapassou todos os outros, a vida vira uma grande competição. Que tenho que ultrapassar os outros e ainda assim eu tenho que estar sempre batendo nas minhas metas. O que me faz pensar no tanto quanto é cansativo essa lógica e quanto também é sem sentido, né? Porque Uhum. eu vim para o mundo para ficar batendo meta que eu não sei de onde surgiu, e quando eu bato aquela meta, eu traço outra meta, que traço outra meta. Uhum. E o quanto que isso Parece um gera um plano de cansaço, fundo, né? né? Vamos deixar a meta em aberto, e aí a gente bate a meta, dobra a meta. É Mas o é quanto que isso, isso é problemático, né? essa correria desenfreada, né? E essa lógica de competição, né? Eu tenho lido o livro do professor Iglesias, O Capitaloceno, e é genial, porque ele é ecologista, né? Então ele vem desde a microbiologia até a questão mais macro da ecologia, mostrando que tudo funciona numa grande lógica de cooperação, num grande sistema colaborativo e solidário. E nós, seres humanos, né, um homem moderno, né, a partir da modernidade, quis inventar a roda e achou que era autossuficiente, que pode operar numa lógica desconectada de tudo, esse conceito do indivíduo que é altamente complicado, né, problemático, essa coisa, né, de individualizar as coisas que o próprio modelo capitalista impõe, né, e isso está muito, muito presente na nossa mentalidade, na nossa visão de mundo, e ele vai mostrar que, cara, na verdade, tudo funciona numa lógica de solidariedade. É o que garante a preservação das espécies. É porque a gente tem uma ideia errônea da teoria darwinista, né, da seleção das espécies, como se fosse uma competição, né? E aí tem até inclusive um intercâmbio entre esses conceitos do capitalismo e da teoria do Darwin, mas na verdade não é uma competição. Tem um livro que virou best-seller, aquele livro, O Sapiens Sapiens, né? Sim. Banco, né? E outros livros desse gênero, eles vão falar, né, pegando essa coisa do desenvolvimento da nossa espécie até chegar ao Sapiens Sapiens, que o que marca a expansão do nosso córtex é exatamente a capacidade de relacional, de interação social, e não a capacidade de resolução de problemas, né? Só que, ao mesmo tempo, hoje, a gente acaba invertendo essa lógica, desprezando essa capacidade relacional, como se ela fosse menos importante, né? E hipervalorizando, dando ênfase a essa capacidade de resolução de problemas, né? E não é toda a capacidade de resolução de problemas que é valorizada, né? Tem aí um intercâmbio de capitais, é a capacidade de fazer dinheiro.
né? Essa capacidade sim é valorizada, né? Se com a minha capacidade, com o meu potencial de trabalho, né? A minha ação no mundo eu posso gerar dinheiro, essa ação, essa atividade tem mais valor daquela que não me gera dinheiro ou me gera menos dinheiro. Por isso que a gente tem esse frenesi da Bolsa de Valores, dos investidores, o fenômeno da Betina, né? Sou a Betina, tenho tantos anos e um patrimônio de não sei quanto, porque essa capacidade ela é valorizada, né? Agora, essa capacidade de olhar o outro, de pensar o outro, de alteridade, de empatia, de solidariedade, nem sempre ela é valorizada. E, em momentos como esse, é imprescindível a solidariedade. Ou a gente repensa o paradigma, ou a gente pode deixar de existir enquanto espécie, porque o planeta a gente sabe que ele se refaz, né? Ele se reinventa. A história prova isso, né? A Terra, em diversas crises que atravessou, algumas espécies desapareceram, mas o planeta se reinventou, né? E não é a nossa espécie com a nossa espécie que vai ser diferente. Ou a gente repensa esse modelo, ou a gente corre um sério risco, né, de deixar de existir. Acho que o Corona traz isso, né? E traz essa reflexão sobre a finitude. Porque muita gente estava dizendo, só vamos ter consciência do risco, da gravidade do coronavírus quando as pessoas próximas começarem a morrer, né? E é um pouco dessa falta de consciência do limite, né? Da finitude, que a gente vive como se não fosse finito, né? E aí quando eu percebo a finitude de um outro, de um semelhante, de um outro ente, caramba, isso me provoca a reflexão sobre o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu não tenho controle sobre quanto eu vou viver, né? Sobre o tamanho desse fio que chama vida, né? Eu não sei como é que vai ser o comprimento dele, se ele vai se enrolar no meio do caminho, se ele vai se esgaçar e quase romper, se vou ter que lidar com nós, com embaraços, né? A gente não sabe, a gente não tem controle sobre essas variáveis. Mas essa lógica da ilusão, e aí eu acho que isso potencializa essa lida com a realidade de negação, né, e explica um pouco desse fenômeno absurdo que é o negacionismo, né, que como se eu me desconectasse da realidade, ou ainda tivesse um pé na realidade, mas construísse umas ideias meio mágicas e estapafúrdias para explicar essa realidade, porque a realidade nua e crua, ela é insuportável, né, eu não consigo me haver com ela. Então eu vou construindo teorias e vou entrando nesse modo de lida, né, que é a ilusão, né? E achando que eu posso determinar o destino, determinar o futuro, determinar essas variáveis que são variáveis incontroláveis, né? E achando que eu vou prever o futuro, que vai ser assim, porque algumas pessoas vão usar o termo fé, que não tem nada a ver com a fé kierkegaardiana ou a fé proposta pelos existencialistas que versam sobre esse assunto, tem muito mais a ver com uma ilusão, né? Como se eu pudesse determinar o destino a partir de um ato religioso, né, a partir de uma crença, a partir de um ritual, e assim, não, a pessoa vai ficar curada porque eu fiz uma reza, e não tem outra opção, ela vai ficar curada ou vai ficar curada. Não é assim que a existência funciona, né? A existência não opera nesses termos, ela pode ficar curada, um milagre, inclusive, pode acontecer, se é que existe milagre, mas também pode não acontecer. E eu preciso estar, de alguma maneira, preparado para isso, né? Quando a gente abre esse leque e entende que são muitas as possibilidades, se eu estou vivo, tudo, absolutamente tudo pode acontecer, né? Desde aquilo que eu espero que aconteça até aquilo que eu não desejaria para ninguém e pode acontecer comigo e com pessoas queridas, eu ganho mais consistência, eu amadureço existencialmente, eu consigo aprender com a escola da angústia, que é um pouco que o Kierkegaard vai trabalhar, né? Eu consigo aproveitar, né, bem essa angústia, já que a gente não vai escapar e não vai superar a angústia em momento algum, né? Pensando a angústia do ponto de vista existencial, claro, não como um sintoma, não como patologia, né? Mas na verdade somos angústia. Esse lugar da angústia, ele não vai ser superado em momento nenhum da nossa existência. É curioso também como e aí trazendo um pouco da questão do ser para a morte, né, de que somos possibilidade até a morte, né, que a gente pode dizer assim, a morte ela anuncia a finitude existencial, né,
E é somente na angústia que a gente consegue ver as possibilidades mais próprias, como o Heidegger vai dizer. Então, acho que diante de um cenário de muita evidência do ser para a morte, né? E acho até de um modo cruel, porque evidencia que a sua possibilidade de fim é ser enterrado sem despedir de quem tu ama, né? É sei lá, é internado sem saberem quem você é, né? E acho que isso é de uma evidencia uma coisa e abre pra gente uma possibilidade mais própria do que a gente está sendo, assim, tipo, cara, o que eu fiz até agora, né? Eu poderia ser enterrado amanhã, né? Eu poderia ser enterrado, né? Eu poderia vir a falecer por conta da Covid-19. Eu posso, isso é uma possibilidade para mim. E o que eu fiz até agora diante dessa possibilidade que poderia acontecer, né? Fica muito latente, fica muito evidente que o fim da existência, né? O fim da sua existência, da nossa existência, existe. Né? E acho que é somente a partir dessa evidência desse fim que a gente consegue pensar o que a gente é, o que a gente está sendo. Né? E acho que em tempos de pandemia, e acho que já está próximo da gente encerrar, porque bate uma hora e o Instagram derruba, em tempos de pandemia, fica muito evidente de o que a gente está sendo até agora, né? E acho que tem essa angústia por conta da finitude, ao mesmo tempo que tem aquela quebra da roda da produtividade, que acho que é o que fica muito da nossa conversa hoje, né? De que existe um modus operandi, né, extremamente problemático, né? O modo de ser da contemporaneidade, ele é bem nocivo ao ser humano, né? Não que outros tempos não fossem, né? Existem outros tempos, mas esse é o nosso. Então a gente tem que encarar o nosso tempo do modo como ele é. E acho que como tem essa angústia essa angústia da finitude rondando o tempo todo como se fosse um fantasma, a gente começa a pensar o modo como a gente está sendo, né? E acho que é essa reflexão que a gente tem. Hoje a gente conseguiu aprofundar mais do que naquele vídeo de 5 minutos que eu postei, mas acho que é isso que está em jogo hoje, assim. Como é que a gente vai ser quando sair da quarentena? Ou como é que a gente está sendo durante a quarentena que tira a gente dessa lógica nociva e extremamente agressiva com a gente de ser o senhor de escravos e o escravo ao mesmo tempo. Então, acho que para encerrar, eu queria deixar isso aí e que você faça as considerações finais. Perfeito, né? Eu acho que é exatamente isso, né? A gente sabe que há uma série de maneiras para tentar mascarar essa angústia, né? Nossa era é a era da inventividade, né? A era que traz N recursos para que a gente tente mascarar a angústia, medicalizar a angústia, silenciar, esconder, né? Mas ela está ali, né? E é só na angústia, em angústia, que a gente consegue se encontrar, que há essa abertura, né? Que há esse encontro, que há a possibilidade de atribuição do real sentido. Porque no tédio a gente fica nesse vazio, né? Esse vazio de sentido, porque a gente percebe que todas aquelas coisas que a gente fazia não tem a ver com o sentido fundamental da existência. Eram coisas acessórias, assim, que preenchiam o tempo e que, na verdade, promoviam a fuga do eu, né? Eu fugindo de mim o tempo inteiro, que resume aquela dialética do desespero. Claro que o desespero para Kierkegaard não é só isso, mas em linhas gerais é esse desespero de tornar-se si mesmo e não tornar-se si mesmo, de fugir de mim mesmo e de encontrar em mim mesmo. E esse modo de lida de fuga é o modo da massa, é o modo, os operantes comum, do homem comum, né, dessa vida cotidiana. Bom, o Instagram vai derrubar a gente, mas a gente poderia continuar aí mais uns 5 minutinhos para ter tempo de despedir da galera, de deixar os contatos, inclusive para quem se interessar pelo atendimento. O que você acha? Por mim, tranquilo. Meus contatos estão todas na página do Instagram, mas eu acho que vale a pena a gente poder dar uma boa noite bem dada.